Então eu quero convidar todos os jovens, toda a igreja, para ser um culto de ação de graça pela igreja, tá bom? Toda a igreja está convidada. E mirem, o Lucas veio hoje ou não? Lucas da academia, não? Então tá, o Senhor abençoe, nós vamos ter uma palavra agora, que o Senhor abençoe vocês, tá bom, queridos? Obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nos seguem através das redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que aí onde vocês estão, em suas casas, no seu trabalho eventualmente, que o Senhor o abençoe, o alcance, que haja graça e misericórdia sobre a sua vida. Para nós que estamos aqui, perdão, queridos, o Ministério Infantil, cadê as criancinhas? As criancinhas do Senhor Jesus, elas já vão direto, pastor Elton? Então vocês vão direto ao Ministério Infantil, amém? Deus abençoe cada uma de vocês. As crianças maravilhosas, perdão as crianças por eu... Mas é bênção demais, amém? Então... que Deus possa nos abençoar nesse momento aqui, que nós vamos refletir na palavra de Deus e que o Senhor fale firmemente ao coração de cada um de nós. Se tivéssemos que dar um tema para essa palavra, seria tomando decisões, realizando escolhas. Eu vou usar o texto de apoio que está em Mateus capítulo 26. Eu vou utilizar a Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 26, a partir do verso 47. Diz a palavra de Deus para mim e para você. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Verso 51 do capítulo 26. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Verso 53. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Feche os seus olhos por um momento, curve a sua cabeça. Senhor, estamos aqui para meditar na Tua palavra. Abrimos o livro sagrado, lemos uma passagem que está relatada no Evangelho de Mateus, mas pedimos ao Senhor
Que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe ricamente com a Tua palavra. Que haja manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas, enquanto o Senhor estiver liberando a Tua palavra. Que eu possa, Senhor, ser usado nas Tuas mãos, debaixo dos Teus propósitos, Senhor. Que cada um de nós que estamos aqui, recebamos a Tua palavra com alegria. Que cada um daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também recebam a Tua palavra com alegria. E que ela seja palavra de edificação na vida de cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria pedir, se não for muito, que desligassem, por gentileza, o circulador de ar. Por gentileza. Senão eu tenho certeza que eu vou ficar sem voz. Amém. Essa passagem, ela está inscrita nas Sagradas Escrituras e ela nos leva a uma reflexão muito profunda. Por quê? Porque muitas vezes, ou durante um tempo muito intenso ou extenso da nossa vida, nós somos levados a tomar decisões. Nós temos que tomar decisões. E nós temos que nos pautar, olhar em que bases as decisões que eu e você tomamos, para que nós possamos efetivamente tomar as decisões acertadas. Esse texto sagrado, ele nos relata um momento crucial na vida de Jesus. Ele estava para ser preso, ele estava para ser levado perante as autoridades de Roma, perante o Sinédrio, para ser acusado de uma série de calúnias. Então era um momento crítico na vida de Jesus. E quantas vezes, queridos, nós não passamos por momentos críticos nas nossas vidas, e nós temos que tomar decisões. Eu tenho que tomar decisões, você tem que tomar decisões, e nós precisamos, então, tomar decisões que sejam acertadas. Então eu quero lançar uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui. Lanço essa pergunta também para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Essa pergunta vai nos levar a uma reflexão. A pergunta é por quê? Por que Jesus, podendo pedir ao Pai 12 legiões de anjos para socorrê-lo daquela injustiça, Ele não o fez? Ele mencionou naquele contexto que Ele poderia fazê-lo, mas Ele optou por não fazer. A resposta a essa pergunta, ela é uma resposta bem simples: propósitos. Havia na vida de Jesus um propósito. E eu quero aqui louvar o Espírito Santo de Deus, porque se vocês bem lembrarem, o pastor Elton iniciou essa celebração falando de propósitos. E ele não sabia, como não sabe até agora, não sei se ele saiu momentaneamente, que eu iria ministrar exatamente sobre propósitos. A vida de Jesus nessa terra, ela estava centrada em um propósito. Esse propósito foi definido por Deus Pai, quando Ele determinou que Jesus, o seu Filho, o seu unigênito,
o seu primogênito, deveria vir aqui, a esta terra, no plano de redenção traçado por Deus Pai, por Deus Filho, o Espírito Santo de Deus, para cumprir um propósito. Então, diante disso, Jesus veio com este propósito: dar a sua vida em troca da vida de todos nós, pecadores, limitados, com todas as dificuldades que nós temos, mas o Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, estabeleceram isso para que nós pudéssemos receber a salvação. Então Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus, ele submeteu-se dentro do seu propósito a iniciar e concluir a obra da cruz. Aí eu pergunto para mim e para você: e se o Senhor Jesus não tivesse um propósito? Será que ele chamaria, clamaria ao Pai pelas 12 legiões de anjos que estavam à sua disposição? Mas nós sabemos que ele não o fez. Então nós podemos refletir sobre várias coisas nesse texto, que traz sobre a minha vida e sobre a sua vida um fortalecimento para a nossa caminhada nessa terra. Porque todas as atitudes de Jesus foram tomadas, estão relatadas nas Sagradas Escrituras, a partir daquilo que ele viveu nesta terra, onde nós estamos inseridos também, onde nós temos as nossas lutas e dificuldades, onde nós temos que vencer os desafios cotidianos que são colocados para cada um de nós. Somente com propósitos nós conseguiremos fazer isso. E quem revela a cada um de nós o propósito pelo qual ele nos criou, pelo qual ele tem nos sustentado, pelo qual ele tem nos fortalecido, pelo qual ele tem nos instruído, é Deus Pai, é Deus Filho, é o Espírito Santo de Deus. Eles é que revelam a nós qual é o propósito. Se nós meditarmos no versículo 51 deste capítulo 26 que acabamos de ler, diz esse versículo que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu a uma pessoa, decepando-lhe a orelha. O que foi a atitude dessa pessoa? A atitude dessa pessoa, que no Evangelho de Mateus ainda não está revelado, mas que no Evangelho de João está revelado que foi Pedro, que sacou da espada e decepou a orelha de Malco. Naquele momento, com aquela atitude, alguém tentava decidir algo por Jesus, alguém tentava assumir um protagonismo que certamente tiraria o Senhor Jesus do seu propósito. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, transferimos a outras pessoas, a outrem, a decisão sobre escolhas que temos que fazer, a decisão sobre para onde devemos ir, para onde devemos caminhar, de que forma devemos proceder. Quantas vezes então nós queremos delegar a outras pessoas? E vejam que Jesus, ele não aceitou aquilo como algo
que deveria ser feito. Jesus, então, ele não somente não aceitou, como ele também desfez aquela atitude, restabelecendo, eu vou colocar aqui um termo médico, restabelecendo em posição anatômica a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Vejam então que Jesus sinalizou naquele momento que dentro do seu propósito a violência não deve existir. Jesus sinalizou claramente para todas aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento de uma situação de extremo conflito, ele ensinou que pela violência não, com atitudes violentas não. Jesus revelou ali algo que é da essência de Deus. Nada de violência, nada de agressão. É pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder da palavra. Então foi através desta mensagem que Jesus, naquele momento, corrigiu algo que poderia caminhar por caminhos que iriam ou poderiam tirá-lo do seu propósito. Que é o ponto mesmo de reflexão para cada um de nós, entender que desta forma, Jesus estabeleceu claramente que dentro do seu propósito, aquela atitude não era o método correto para se resolver aquela situação. Então, nós não podemos, você e eu, delegarmos a outras pessoas essa atribuição de conduzir-nos em determinadas atitudes, em determinados caminhos. Daí a necessidade premente e permanente de que todos nós conheçamos os propósitos pelos quais o Senhor nos entreteceu no útero materno. O Senhor nos colocou nessa terra. Com quais propósitos? Com qual motivação? A Bíblia, ela relata para cada um de nós nessa tomada de decisões que nenhum de nós deve se colocar sob julgo desigual. A Bíblia diz textualmente em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode existir, pode haver, pode ter a luz com as trevas? Então, quando eu e você, negligenciando o propósito, colocamos as decisões, ou colocamos a nossa caminhada sob a influência de outrem, mais complexo ainda, se sob julgo desigual, situações difíceis certamente vão acontecer, e nós podemos nos perder na caminhada de propósitos. Isso seria extremamente desastroso para a vida de cada um de nós. Entender isto, saber isto, decidir sobre isto, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos inseridos no mundo secular. Não é fácil porque nós trabalhamos, nós estudamos, nós frequentamos diversos locais em função das necessidades cotidianas da vida. Então,
se nós não estivermos debaixo de um propósito, talvez não se cumpram os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Vocês estão me acompanhando, queridos? Todos acompanhando, glória a Deus. Você em casa também, eu espero que você esteja nos acompanhando naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando individualmente a cada um de nós. Quando nós colocamos, ou quando a palavra de Deus diz para nós, não nos colocarmos em julgo desigual, significa para mim e para você, guarde isso, querido, ponha isso no seu coração, não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Quantas vezes nós temos ouvido isto na igreja? Quantas vezes Deus tem falado isso para nós? Mas Ele sabe nas nossas fraquezas e fragilidades. Então nunca é demais colocar para cada um de nós, para a nossa reflexão, que nós precisamos entender que os princípios da palavra são inegociáveis. Nós não podemos, quebrando princípios, acrescentarmos dores às nossas vidas. Seja qual for a circunstância, nós precisamos manter-nos firmes nas verdades da palavra, buscando a revelação permanente, cotidiana, dia após dia, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós só vamos conhecer os propósitos do Senhor para a vida de cada um de nós se nós meditarmos na palavra de Deus. Se nós meditarmos. Lembrem de Josué. Lembrem o que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Josué, quando o Senhor diz: Moisés é morto. Agora, Josué, é com você, para que o meu povo entre na terra prometida. Você vai liderar essa jornada. Então, Josué, leia e medite na palavra, de dia e de noite, para que você não se desvie, para que você seja fortalecido. Olha, o próprio Deus falando com um homem que Ele designou para caminhar ou levar em caminhada o seu povo para a terra prometida. E veja que Josué tomou para si uma missão muito forte, porque no momento que Josué assume esse bastão, daqueles que saíram do Egito, nenhum mais havia, todos haviam morrido, da geração que saiu do Egito. Então, queridos, Deus revelando para ele também um propósito para Josué, mas não somente revelando o propósito, mas dando uma direção para Josué: medita na minha palavra, de dia e de noite, o tempo todo. É assim, meditando na palavra, que nós vamos ter o conhecimento dos propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Vejam que Jesus, com aquela atitude, Ele não permitiu que ninguém assumisse o controle daquilo que eram as atitudes que Ele iria tomar dali para frente. Então, no Evangelho de Mateus, nós vemos a descrição das atitudes de Jesus frente àquela situação. Somente um homem determinado, somente um homem com a firme convicção em Deus, somente um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, como Jesus conhecia tão bem, manteria-se firme no propósito, dispensaria a legião de anjos que estava à sua disposição. Vejam então que Jesus, Ele revela que para resolver aquela situação,
Ele poderia buscar algo externo, que era essa legião de anjos. Ele declara textualmente que o Senhor Deus, Deus Pai, colocaria para ele à disposição esta legião de anjos. Então, essa colocação de Jesus, quando falou para aquelas pessoas: vocês não acham que eu não poderia clamar ao meu Pai, e Ele não disporia para mim 12 legiões de anjos? Isso traz à minha memória e à sua memória aquilo que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 5 do livro de capítulo 2, perdão, do livro de Filipenses. Quando a palavra de Deus diz, a partir do verso 5 de Filipenses capítulo 2: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha aqui para nós buscarmos propósitos, está na palavra. Aqui uma exortação: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo de que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens, ou em semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos refletir sobre esse texto também. Deus quer falar a mim e a você. Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração. Porque Ele inicia esse momento de Filipenses capítulo 2 com essa exortação: seja a atitude nossa, de vocês, nossa, a mesma de Cristo Jesus. Quais foram as atitudes de Cristo Jesus? O texto sagrado, ele nos ensina. Diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Não foi preciso que ninguém fizesse isso, nem teria ninguém condição de fazê-lo. Ele próprio, o Senhor Jesus, esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo. Duas atitudes voluntárias, duas atitudes tomadas pela própria pessoa envolvida naquela circunstância, duas atitudes tomadas por uma pessoa que conhece os propósitos pelo qual Deus o havia enviado a essa terra. Queridos, se nós não buscarmos conhecer os propósitos pelos quais o Senhor nos colocou aqui, para onde nós vamos caminhar? Qualquer sorte de situação vai nos influenciar? Qualquer situação externa vai tirar-nos do caminho traçado pelo Senhor? Lembrem-se que a Bíblia nos assegura que todos os dias da nossa vida foram escritos pelo Senhor. Esvaziar-se para nós significa o quê, queridos? Abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão de tudo aquilo que eu e você fomos acumulando, às vezes como conhecimentos, conceitos, normas,
padrões, métricas. Eu poderia usar aqui vários adjetivos para ressaltar como nós precisamos nos esvaziar. Se eu e você esvaziamos-nos de nós mesmos, nós vamos conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Se isso não acontecer, queridos, nós vamos ficar como que tendo a vista, a visão ofuscada, porque somente aquilo que são conceitos que foram sendo impregnados em mim e em você, não que sejam conceitos ruins, não é isso, mas são conhecimentos, são normas, como eu falei, são métricas, que muitas vezes turvam a nossa visão, não nos permite então conhecermos os propósitos pelo qual o Senhor nos criou. E uma vida sem propósitos é uma vida muito vazia. O propósito de Deus pode estar na tua profissão, na minha profissão. Deus tem te capacitado. Deus tem te levado muitas vezes a lugares que você nunca imaginou que Ele pudesse te levar. É porque você está caminhando nos caminhos do propósito de Deus. Tudo aquilo pelo qual Deus tem te fortalecido no conhecimento da palavra, trazido sabedoria sobre a minha vida e sobre a sua vida, que isso é algo precioso. Cultura nós adquirimos lendo, conhecimento nós adquirimos lendo, sabedoria vem do alto. Sabedoria vem do alto. O livro de Tiago fala aí, o pastor Carlos fez menção hoje pela manhã, quando ele ministrou sobre a oração, os 7 segredos da oração. Ele ministrou sobre a igreja isso. E eu me lembro que ele citou o livro de Tiago e citou sobre sabedoria. O capítulo 1 do livro de Tiago fala: se você quer sabedoria, peça ao Senhor. Se você tem sabedoria, queridos, os propósitos de Deus vão sendo revelados sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós, esvaziar-nos como o Senhor Jesus, e humilhar-se. Para nós, significa abrir mão de quê? Do que, igreja? Orgulho, vaidade, soberba, autossuficiência, que gera independência de Deus, ou distanciamento pelo menos, de Deus. Então, humilhar-se significa abrir mão de tudo isso, e a palavra de Deus, ela diz para mim e para você em 1 Pedro que se você humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, diz algumas traduções, a Nova Versão Internacional fala, para que os exalte no tempo devido. Vejam que Deus é tão maravilhoso, que quando você toma a atitude de humilhar-se perante o Senhor, Ele revela para mim e para você qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, e em tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa maravilha. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. É o poder de Deus. É a palavra de Deus. É tudo aquilo que o Senhor traz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos assistido tanta luta, tanta dificuldade nos últimos tempos.
Mas a palavra de Deus, ela permanece nos fortalecendo. Ela permanece gerando confiança, esperança nos nossos corações. O cristão, o crente, ele não pode se abater diante dessas diversidades. É claro que você tem momentos em que você se sente mais fragilizado, mas aí a palavra de Deus vem e nos fortalece, nos sustenta, dá uma direção para mim e para você, porque as lutas são grandes, não são fáceis. Por fim, Jesus, ele revela o propósito maior. Por que ele tomou aquela atitude? Por que ele não convocou legião de anjos? Por que ele não deixou prosperar o fio da espada? Porque existia um propósito, e esse propósito Jesus revela para mim e para você no versículo 54 do mesmo capítulo, quando ele diz: como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Queridos, o texto mais eloquente sobre isso, que está anotado nas escrituras, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que todos nós conhecemos tão bem, que fala exatamente de tudo isso que era o propósito pelo qual o Senhor Jesus viria, porque ali em Isaías ele estava anunciando ao povo algo que iria se cumprir depois. Então Jesus aqui, ele deixa claro que ele optou por obedecer, ele optou por caminhar até a cruz. Ninguém deteve Jesus, ninguém teria poder para deter Jesus. Ele esvaziou-se, humilhou-se, manteve-se no propósito e caminhou até a cruz do Calvário. Olha a importância, queridos, olha a importância de nós conhecermos propósitos. Nós precisamos clamar, orar ao Senhor, para que Ele revele para as nossas vidas os propósitos. Você que é pai, você que é mãe, há propósitos em tudo isso. Deus confiando a mim e a você, uma família, filhos, um lar. Deus confiando a mim e a você, ministérios na igreja. Deus confiando a mim e a você, que nós possamos ajudar as pessoas através das nossas profissões. Há coisas maravilhosas de Deus que o Senhor vai fazendo, colocando, edificando em nossas vidas. E nós precisamos ter entendimento de tudo isso. Eu pediria à equipe de louvor que subisse, por gentileza. Então nós precisamos entender que todos nós, eu, todos que estamos aqui, todos que estão nos acompanhando, somos chamados e escolhidos por Deus Pai. Somos chamados e escolhidos. Compete-nos reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. O senhorio de Deus sobre a vida de cada um de nós. É o Senhor Deus que diz para mim e para você. Essa palavra está no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 6.
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Precisamos ter comunhão com Deus. Esse mês de agosto a igreja está vivenciando Deus em ação. Essa comunhão de Deus Pai com Deus Filho, que fortaleceu a Cristo Jesus. É a comunhão com Cristo, de Deus Pai com Deus Filho, e o poder do Espírito Santo, que manteve Jesus firme no seu propósito. A palavra de Deus traz, nesse versículo líquido, Deuteronômio capítulo 5, verso 6, fala que o Senhor nos tirou de toda e qualquer escravidão. Muitos de nós, queridos, muitos daqueles que estão aí fora, não conhecem propósitos, porque estão debaixo de escravidão, submetidos ao jugo do pecado, submetidos ao medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Quantas coisas o Senhor não tem feito por nós, quantas coisas o Senhor tem trazido como fortalecimento para a minha vida e para a sua vida, porque há propósitos, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e o Senhor vai revelando a mim e a você quais são os propósitos que Ele tem para a vida de cada um de nós. O Senhor não te colocou nessa terra sem um propósito. Não pense assim, não deixe que as pessoas pensem assim. Nós precisamos entender que quando nós estamos caminhando debaixo de propósito, a nossa vida é fortalecida, nós temos alegria, o nosso coração, ele rejuvenesce na presença de Deus. Propósitos, nós precisamos buscá-los incessantemente, para que nós nos mantenhamos firmes na caminhada com o Senhor. A carta escrita vai nos conduzir em uma canção nesse momento, ministrando sobre as nossas vidas. Eu pediria à igreja que se colocasse de pé, para nós recebermos essa ministração. Você que está em casa, se você puder, coloque-se de pé também. Aumente um pouquinho o volume aí, do seu aparelho, para que você receba a ministração, nesse momento, através de um louvor, para que Deus fale poderosamente comigo e com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero me esvaziar de mim. Oh Deus, Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. ore xalamalabala. Quero me esvaziar de todos os meus títulos, Exalamayemana. de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras. Amém, Deus. De vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Oh Pai, Tu és o ar que eu respiro. obrigado, Senhor. Presença me atrai. Então inunda-me com teu amor.
Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Transforma todos nós, Pai. Atrai meu coração Oh, Deus. a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me Ao teu louvor, ensina-me a ouvir teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Amém, Deus. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor e clamamos a Ti o que foi cantado nessa última frase: esvaziar-nos de nós mesmos, Senhor. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus, toda autossuficiência, porque Deus, eventualmente a autossuficiência que tem nos afastado de Ti, dia após dia. Dá-nos, Senhor, entendimento desse Teu propósito. Que nós, Pai, caminhemos firmemente com o Senhor, mas cada vez dependendo mais de Ti. Queremos ser humilhados na Tua presença, porque a Tua promessa é que em tempo oportuno o Senhor nos exaltará, na Sua medida, na Sua forma, segundo a vontade do Teu coração. Não a exaltação de homens, não a exaltação que o mundo secular nos ensina, mas a exaltação que vem do Teu trono. Oh Deus, revela ao nosso coração os Teus propósitos para a vida de cada um de nós, Senhor. Nós queremos ter uma vida plena na Tua presença. Nós queremos ter uma vida plena caminhando com o Senhor. Queremos esvaziar de nós, mas ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, transbordando do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser pessoas melhores. Nós queremos ser pessoas melhores. Nós somos muito falhos, limitados, pecadores. Temos muitas vezes, Senhor, agredido a Tua santidade. Temos muitas vezes, Senhor, maculado a Tua santidade. Não temos sido dignos da Tua palavra, da Tua santidade, mas tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Queridos, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor faça resplandecer Sua face sobre cada um de nós, que eu e você possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus, que nessa semana Deus revele propósitos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Clame ao Senhor para que propósitos sejam revelados a mim e a você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, usa-me. Nós estamos terminados, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Inunda-me